Uniclac. Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem tranquilos, estudiosos, persistentes? Meus queridos, no nosso encontro de hoje, nós vamos finalizar o estudo do crime de furto. Portanto, só para recapitularmos, na aula passada nós estudamos sobre as generalidades do crime de furto, lembram-se? Estudamos sobre o momento consumativo do crime de furto, que agora, em razão da teoria amótio, se dá pela simples inversão da posse do bem subtraído. Vimos o furto no repouso noturno e vimos o furto privilegiado. E aí, para finalizar, nós conversamos rapidamente sobre o parágrafo 3º, que é o parágrafo que equipara a energia elétrica a bem móvel. Então, na nossa aula hoje, nós temos novidades legislativas e nós vamos aprofundar um pouco mais sobre as qualificadoras. Então, veja que há pouco tempo atrás, nós tivemos algumas alterações no crime de furto e no crime de roubo, sendo que no crime de furto, duas novas qualificadoras foram inseridas no artigo 155. Então, veja que no parágrafo 4º, nós trabalhamos com uma qualificadora que traz 4 incisos, sendo que a pena qualificada para quando o furto ele é praticado nessas circunstâncias, vai ser de 2 a 8 anos. Então, nós vamos aqui esmiuçar cada um desses incisos, ok? Então, veja, a pena de reclusão de 2 a 8, quando? Quando houver destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Primeiro detalhe, pessoal, quando nós temos destruição de obstáculo, destruir algo significa inutilizar esse obstáculo, ok? Então, por exemplo, quebrei o vidro de uma janela. Ora, se eu quebrei o vidro, significa dizer que não tem mais como esse vidro funcionar como obstáculo. Por outro lado, na destruição de obstáculo, no rompimento de obstáculo, nós temos aqui uma deterioração do obstáculo, No entanto, esse obstáculo, ele ainda é funcional. Então, por exemplo, eu arrombei a porta para subtrair um televisor. Ok, essa porta arrombada, veja, ela ainda fecha, ela ainda funciona como obstáculo, só que ela não fecha bem. Ela é uma porta que foi danificada pelo arrombamento, ok? Então, veja, quando nós temos questões de prova, geralmente elas tratam rompimento com a questão de arrombamento. E aí também, muitas vezes, quando a questão ela traz fulano praticou a subtração mediante arrombamento, ou esse arrombamento está em sentido amplo, englobando destruição ou rompimento, ou este arrombamento ele está vinculado unicamente à palavra rompimento. Mas pouco importa, meus queridos, porque destruindo ou rompendo esse obstáculo, a pena ela continua sendo de 2 a 8 anos, tá? Basta que você saiba que na destruição o obstáculo ele é inutilizado e que no rompimento esse obstáculo ele é deteriorado, porém ele ainda exerce a sua função, ainda que de forma ineficiente ou parcial. Tudo bem? Agora, com relação a essa qualificadora, nós temos algumas questões interessantes. A primeira delas, tá?
Veja, aqui nós trabalhamos destruição ou rompimento de obstáculo. Então, porventura, se eu estou, né, no telhado de uma casa, eu retiro a telha, entro na casa, saio por esse buraco no telhado e vou embora. Veja, o STJ, ele entende que retirada de telha intacta não caracteriza essa qualificadora, na medida em que, quando eu retiro a telha, ora, eu não destruí e também eu não estraguei a telha. A telha ela está 100% funcional. Portanto, para o STJ, tecnicamente, nós não podemos dizer que houve uma destruição ou que houve o rompimento do obstáculo telha, ok? Esse é o primeiro detalhe. E aí nós temos o segundo detalhe, que é o mais nebuloso, que é o furto de veículo automotor mediante quebra do vidro. Então, por exemplo, caso 1, você tem lá um par de tênis avaliado em R$200, colocado no banco do passageiro dentro de um carro. Então, eu cheguei lá, estourei o vidro do carro, levei o par de tênis. Veja, nesse caso, nós temos um furto qualificado pela destruição de obstáculo, perfeito? Ora, o nosso bem ele é avaliado em R$200. Na aula passada, a gente viu o quê? Nós vimos que, em regra, quando eu tenho um crime qualificado pela reprovabilidade da conduta, nós não aplicamos a insignificância. Portanto, por outras palavras, nesse nosso caso 1, apenas caberia o quê? Ora, se eu for primária, vai caber, portanto, a aplicação do privilégio do parágrafo 2º, que é ali a diminuição de pena ou a substituição de pena que nós vimos na aula passada. Ok, até aí tudo bem, esse caso 1 não temos grandes problemas. Agora, por exemplo, suponhamos que eu quebrei o vidro do carro e eu levei o carro embora. Então, veja, eu subtraí o carro, mas para isso eu quebrei, eu deteriorei, eu destruí o vidro ou a porta desse carro. Então, veja, com relação a essa hipótese, nós temos decisões conflitantes no STJ. E são várias decisões, gente, várias. Então, na sua prova, você vai ter que ter muita cautela. Por quê? Tem uma vertente do STJ que entende o seguinte: olha, o vidro do carro, ele, ao mesmo tempo que integra o carro, ele também serve de obstáculo para o acesso ao interior do carro. Portanto, nesse caso, se eu quebro o vidro do carro para levar o carro, eu respondo pela qualificadora destruição de obstáculo. Essa é a primeira vertente do STJ. Por outro lado, nós temos a segunda vertente, que diz o seguinte: olha, obstáculo é tudo aquilo que se interpõe, que está entre o bem e o destinatário. Então, veja, destinatário ou terceira pessoa. Então, obstáculo é algo que é estranho à coisa na qual se busca ter o acesso. Então, se, por exemplo, eu tenho esse muro e aqui eu tenho uma casa, esse muro ele é um obstáculo. Por quê? Ele impede que a pessoa acesse o interior da casa. Suponhamos, então, se você quebrou o muro para acessar o interior da casa, ora, você, portanto, destruiu, né, ou rompeu um obstáculo. Agora, veja, essa segunda vertente do STJ entende o seguinte, que o vidro não é, portanto, um obstáculo, que o vidro do carro nada mais é do que parte integrante do carro e que, portanto, tecnicamente, não poderia funcionar como o obstáculo. Então, portanto, nesse caso que eu acabei de narrar, se eu
quebra o vidro e leva o carro, eu responderia por furto simples, na medida em que o obstáculo, né, o vidro, aliás, não é entendido como obstáculo, mas sim parte integrante desse carro. Ok? Então, nós temos esses dois posicionamentos. E aí você poderia se perguntar, pô, professora, mas aí é complicado, né? Então, isso quer dizer que se eu quebrar o vidro do carro e levar um notebook, por exemplo, eu vou ter um furto qualificado, enquanto se eu quebrar o vidro de um carro avaliado em R$400 mil e levar esse carro, eu vou responder por furto simples? Essa é a aplicação prática dessa interpretação do STJ na segunda vertente. Então, o que você vai levar para a sua prova? Você vai ter que levar os dois entendimentos. Se for CESP, a sua prova, você vai ter que tomar muito cuidado, porque ele gosta de trabalhar com os posicionamentos. Então, com certeza, se tiver uma questão com enunciado dessa forma, pedindo para classificar se o crime é furto simples ou qualificado, essa questão ela é nula. Ela é nula porque nós não temos um posicionamento pacífico. E aí, o que vai acontecer? Na resposta da questão, ou vai ter uma assertiva de furto simples, ou vai ter uma assertiva de furto qualificado pelo rompimento ou destruição de obstáculo. E aí você vai marcar uma delas, porque se tiver as duas, repita-se, a questão ela é nula, porque não é algo pacificado no STJ, ok? Então, geralmente o CESP gosta desse tipo de cobrança. As outras bancas, geralmente, elas trabalham simplesmente com a lei seca, né? Com o inciso seco, sem essas controvérsias. Mas você, que tenho certeza que pausou o vídeo e anotou no seu material, você vai ter que levar com você esses dois posicionamentos. Nenhum dos dois está equivocado. São dois pontos de vista, dois posicionamentos distantes que se passam no Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Então, com relação ao inciso primeiro, o que tínhamos para ver a gente já viu. E aí, gente, na sequência, nós temos o inciso segundo, que diz que também o furto é qualificado quando houver abuso de confiança mediante fraude, mediante escalada ou mediante destreza. Então, primeiro, abuso de confiança. Esse abuso de confiança aqui, o que ele exige? Ele exige uma relação de confiabilidade. Concordam? Ora, se é abuso de confiança, veja, não é uma relação de confiabilidade falsa, é uma relação de confiabilidade verdadeira. E aí o agente se aproveita dela para conseguir subtrair de maneira mais facilitada, ok? Então, veja, primeiro detalhe, o simples vínculo de emprego, primeira observação, o vínculo de trabalho, por si só, não caracteriza o abuso de confiança. O vínculo de trabalho ou emprego por si só não caracteriza o abuso de confiança. Ou seja, a pessoa que subtrai, ela deve se utilizar desse vínculo de confiança para subtrair. Então, por exemplo, suponhamos que eu trabalho como caixa em um supermercado. E aí, veja, em uma situação fora ali do meu círculo, do caixa em que eu trabalho, eu resolvo, com os meus coautores, em um final de semana, arrombar o depósito e levar suprimentos. Então, veja, nessa situação, embora eu seja caixa do supermercado, que figurou como vítima em um crime de furto que eu pratiquei mediante o arrombamento, veja, em nenhum momento eu me utilizei dessa relação de confiabilidade com o estabelecimento comercial para conseguir subtrair.
Na verdade, eu subtraí como se eu fosse qualquer pessoa, qualquer terceira pessoa estranha às instalações, estranha ao acesso no supermercado. Então, dessa forma, eu não posso ser responsabilizada por essa qualificadora. Agora, por outro lado, se, por exemplo, eu nessa condição de caixa, subtraio o dinheiro no final do expediente. Veja, nessa situação, aí sim, aí eu me utilizei de um vínculo baseado numa relação de confiabilidade em razão do exercício desse emprego para poder subtrair. Então, veja que o abuso de confiança, ele é um vínculo de confiabilidade verdadeiro, não é um vínculo de confiabilidade falso, e também o seguinte, eu preciso me utilizar desse vínculo de confiabilidade. Tudo bem, gente? Depois, a outra qualificadora, mediante fraude. Na fraude, pessoal, o que vai acontecer? Na fraude, eu vou, de alguma forma, me utilizar de algum artifício para fazer o quê? Para reduzir o grau de vigilância da vítima sobre o bem. Então, eu pretendo subtrair um bem de propriedade de terceira pessoa e, para isso, para que eu consiga reduzir a vigilância que o proprietário exerce sobre esse bem, eu vou me utilizar de um mecanismo, de um artifício, por isso a fraude. Geralmente, essa fraude ela é caracterizada no crime de furto por uma dissimulação. Então, o que acontece? Eu vou estabelecer com a vítima uma relação de confiabilidade falsa, porque, da minha parte, eu sempre quis e sempre pretendi subtrair o bem de propriedade dela, e eu vou manter a vítima nesse contexto de erro, em decorrência dessa falsa relação de confiabilidade, para eu conseguir subtrair o bem de maneira mais facilitada. Então, por exemplo, suponhamos que eu estou lá numa sala de aula, entrei nessa sala, me passei por uma estudante que paga matéria nessa sala, iniciei uma conversação com o proprietário de um celular que eu queria subtrair. Então, imediatamente eu estabeleço um diálogo, sou simpática, converso. Veja, o estabelecimento da conversa, por si só, já vai deixar a vítima mais confortável. Então, veja, no momento em que eu sentir uma empatia, né, uma simpatia da vítima, aliás, na hora que eu constatar que a vítima está confortável na nossa conversação, o que eu faço? Ora, eu falo para ela, tem como você, por exemplo, falar com fulano sobre o material? Então, veja, quando a vítima vai até fulano falar sobre a matéria da aula, eu vou lá e subtraio o celular dela que está em cima da mesa. Então, veja, eu criei uma falsa relação de confiabilidade para que a vítima se sentisse confortável e fizesse o quê? Reduzisse o seu grau de vigilância sobre o celular dela, tanto assim que ela deixou em cima da mesa. Então, o furto mediante fraude, essa fraude, esse mecanismo da fraude, ele basicamente funciona para reduzir o grau de vigilância da vítima sobre o bem de sua propriedade, ok? Agora veja, ainda com relação ao furto mediante fraude, nós temos uma questão aqui muito importante, que cuida, pessoal, do test drive, tá? Que é o caso do test drive de carro. Então, quem está acompanhando aí com o material, OBS 1, né? Dentro dessa qualificadora aqui da fraude. Então, veja, test drive de carro versus crime de furto. Crime de furto qualificado
pela fraude. Nesse caso, pessoal, o que a gente tem? Eu vou explicar a situação para vocês. A gente vai ver nas aulas seguintes que, na verdade, isso aqui se cuida, ok? De um crime de estelionato, mas que, pela interpretação dos tribunais superiores, é um crime de furto qualificado pela fraude, ok? Então, veja, não sei se vocês se recordam, mas até há um tempo atrás, nós tínhamos bastante essa situação. A pessoa pegava o carro, fazia o test drive e, nessa ocasião, ela foragia na posse do veículo automotor. Então, o que acontece dentro dessa dinâmica criminosa? Então, bem, eu vou até a concessionária, me apresento, me passo por cliente, digo que quero fazer o test drive de carro. E aí, veja, quando o vendedor, ele me entrega a chave do carro, veja, o nosso verbo aqui do furto é subtrair. Na subtração, eu pego, concordam? Agora, quando alguém me entrega algo, a gente vai ver que isso é obter. Então, quando alguém me entrega uma chave, eu obtenho. Então, eu não subtraio. Já não estamos no verbo nuclear do furto, que é a subtração. E aí, veja, quando o vendedor me entrega a chave e eu pego, eu obtenho. E aí, eu vou sair no test drive e saio forajo com esse veículo automotor. Então, veja, na verdade, dessa narrativa, a gente vai aprender depois que isso é um crime de estelionato. Por quê? Eu induzi o vendedor em erro, como? Ora, me passei por uma falsa cliente a ponto dele me entregar algo. Ou seja, eu induzi ele ou mantive em erro e obti uma vantagem econômica consistente no veículo automotor. Mas veja, os tribunais superiores, eles têm caracterizado, capitulado essa narrativa que eu acabei de dar para vocês como furto mediante fraude. Por quê, gente? Porque o que acontecia? Você pegava concessionárias que eram vítimas desse tipo de atuação. Hoje a gente não tem mais muito, né? A gente vai fazer test drive hoje. O vendedor, se puder, ele sobe nas suas costas dentro do carro, né? Com medo de você levar o carro. Não se aceitam mais documentos decore, como declarativo de renda, e se exigem extratos bancários. Então, hoje essa prática está bem reduzida. Mas veja, o que acontecia? A concessionária, quando era vítima do golpe do test drive, ela acionava o seguro. Óbvio, todas as concessionárias têm seguro dos seus carros. E aí, veja, quando as seguradoras elas eram acionadas, o que as seguradoras diziam? Olha, na nossa apólice, nós temos cobertura de roubo e de furto. Nós não cobrimos crime de estelionato, que é o caso que está se passando aqui. Então, as seguradoras, elas começaram a negar, né, o pagamento desses carros que eram levados no test drive. E aí, a partir desse resultado, é que, por uma questão de política criminal, o STJ interpreta, portanto, como sendo furto qualificado pela fraude, né, para fins de direito penal. Agora, o que eu quero que você saiba? Isso aqui, tecnicamente, é um crime de estelionato. Mas, na sua prova, se cair golpe do test drive de carro, você vai colocar que é um furto qualificado pela fraude. Ok, pessoal? Então, com relação à fraude, isso aqui era o de mais importante também que a gente tinha para ver. Ok? E aí, por fim, aqui dentro dessa qualificadora, nós temos a escalada, que, em regra, né, segue uma média de 1,80 m para caracterizar a escalada. Então, o que acontece? Se há subtração, geralmente em residência, os peritos, literalmente, eles vão com uma fita métrica e medem a altura da mureta, do muro, para saber se, eventualmente, essa metragem foi ou não atingida. E aí nós teremos ou não a qualificadora da escalada. E aqui nós temos a destreza, que consiste, basicamente, em uma especial habilidade de agir do agente.
Aqui nós temos, portanto, a pessoa, geralmente, quem são esses pessoas dotadas de destreza, né? Os abatedores, ou abatedor de carteira, que também é chamado de punguista, ok? Então, veja que, nesse caso aqui, a destreza consiste nisso. Ora, você tem um contato físico com a vítima, mas a vítima ela não percebe que está sendo subtraída, tá? Então, por exemplo, suponhamos que eu fui numa balada, aqui no nosso estado, nossa cidade, a gente tem um lugar que se chama Cabana da Dudu, um lugar bem animado. E aí, suponhamos que eu estou lá, né, me divertindo e tal, tá muito cheia a balada, muita gente, aquela aglomeração, e de repente eu senti uma encostada ali atrás. E aí fiquei, né, comentei com uma amiga, falei: "Nossa, né, tô sendo muito paquerada aqui, acho que um rapaz, né, uma pessoa passou a mão aqui no meu braço". Mas, na verdade, gente, quando houve, né, quando o agente encostou em mim e eu achava que tinha tomado um cheiro, na verdade, ele foi lá e pã, pegou a bolsa, a carteira que estava na minha bolsa. Então, veja, eu sofri um contato físico com o agente, mas eu não percebi que fui subtraída. Então, veja que muita gente acha que no furto nós não temos nenhuma hipótese de contato físico. Claro que não. Nesse caso da destreza, que são os abatedores de carteira, também chamados de punguistas, é perfeitamente possível o contato físico entre o agente e a vítima, e ainda assim nós termos um crime de furto caracterizado, ok? Então, esse é o caso. Geralmente, locais com muita aglomeração de pessoas, beleza? Então, nesse inciso segundo, nós, né, vimos todas as circunstâncias que qualificam o furto. E aí a gente tem no inciso terceiro, tá, do parágrafo 4º, o emprego de chave falsa. O que você precisa saber sobre isso? Primeiro, não é necessário que tenha formato de chave. Então, por exemplo, se eu usei um arame, né, para destravar um cofre e subtrair o dinheiro, ora, chave falsa. Se eu usei o arame para abrir a porta do carro e levar o carro, emprego de chave falsa, tá? Não é exigido que tenha forma de chave. Também é muito comum a utilização de chave micha ou chave falsa. Ok? Agora, chave falsa não, me perdoem, chave mestra. Chave micha ou chave mestra, ok? Agora, se, por exemplo, eu pego a chave reserva do carro, então a chave é verdadeira, mas é a chave reserva do carro. Isso não é qualificadora da chave falsa. Por quê? Ora, porque não é uma chave falsa, é a chave reserva verdadeira do carro. Então, isso não qualifica. E, por fim, ainda dentro da chave falsa, ligação direta de carro não qualifica. Então, por exemplo, né, igual a gente vê em alguns filmes, né, você cortou o cabinho lá do carro, passou um fio no outro, o carro ligou. Isso é chave falsa? Não é chave falsa. Então, ligação direta de carro não caracteriza o emprego de chave falsa. Tudo bem? E aí, aqui nós temos no inciso 4º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. O que você precisa saber aqui? Ora, basta o numeral de 2 ou mais pessoas. Basta o numeral de 2 ou mais pessoas, não importando o fator etário.
Ora, então, por exemplo, se eu pratico uma subtração com um adolescente de 15 anos, veja, ora, eu vou responder pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas. Além desse concurso de pessoas, você que já estudou sobre o ECA, você vai ver que tem um crime que se chama corrupção de menores. Então, nessa hipótese, eu vou responder pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas em concurso com esse crime de corrupção de menores. Então, não importa se o coautor ele é adolescente, ainda assim, eu vou responder pelo furto qualificado pelo concurso. Tudo bem, gente? Então, portanto, né, essas são as qualificadoras do parágrafo 4º, tá? E aí, pessoal, a gente entra, portanto, no parágrafo 4A, que é lei nova, tá? Só para você se situar, você, querido aluno da LAC, nós estamos em gravação hoje no estúdio mês de junho, dia 13 de junho. E veja, essa alteração é de pouco mais de um mês, aproximadamente. Então, veja, esse parágrafo 4A é o quê? Novatio legis, né? Impégios. Lei nova para pior, porque, ora, criou uma nova qualificadora para o crime de furto. Então, veja, se você, ou se eu, né, que estranho dar aula para você, falar, se você que é furtador, né, pô, péssimo exemplo. Se eu, por exemplo, vou realizar uma subtração e empregar explosivo ou outro artefato análogo, desde que esse artefato análogo cause crime comum, veja, a minha pena é de reclusão de 4 a 10 anos, ok? Então, veja, se eu empregar explosivo ou artefato análogo que ocasione perigo comum, eu vou ser responsabilizada nas penas dessa qualificadora, ok? E aí, veja, por exemplo, se eu, para praticar o arrombamento, eu utilizei o explosivo. Então, veja, arrombamento é o inciso 1º do parágrafo 4º. Então, nós teríamos o arrombamento, que qualifica de pena de 2 a 8, e temos aqui agora uma nova qualificadora, inclusive maior, de 4 a 10. Nesse caso, como que vai ficar no momento de aplicar a pena? Ora, o juiz, quando ele tem mais de uma qualificadora no mesmo crime, ele vai pegar a qualificadora maior para trabalhar na dosimetria da pena. Por outras palavras, no sistema trifásico, portanto, ele vai trabalhar com a pena de 4 a 10, ao invés da pena de 2 a 8, que é a da qualificadora do parágrafo 4º. Tudo bem, gente? Então, veja, quem está acompanhando aí com o Vademecum, copia, pausa e coloca no seu material, porque os vademecums já estão desatualizados com relação ao crime de furto, tá? E aí nós temos o parágrafo 5º, que não é novidade legislativa, né? E aí nós temos uma pena de reclusão de 3 a 8, quando o bem subtraído for veículo automotor, e veja, desde que o destino desse veículo automotor seja para outro estado ou para o exterior. O que você precisa saber desse furto? Você tem que saber o seguinte: para a caracterização, vamos comigo, para a caracterização dessa qualificadora, é necessária a efetiva transposição da fronteira. Ou seja, para que você tenha a incidência dessa forma qualificada, que traz uma pena de 3 a 8, não basta que você saiba
que o furtador do carro queria levar esse carro para outro estado do país ou para outro país. Você tem que ter a efetiva transposição, ou seja, essa pessoa ela deve ter sido presa ou surpreendida já com o veículo no outro estado da federação. Não basta a simples intenção, não basta o conhecimento de que o agente queria levar. Você precisa que esse veículo ele tenha saído do estado de origem e ido para o outro estado, ou que ele tenha saído do Brasil e ido para o estrangeiro. Então, é necessária a efetiva transposição. Se não houver, às vezes o carro ele é apreendido na barreira, na divisa, antes de passar. Tem a qualificadora? Não tem a qualificadora. Esse é o entendimento do STJ. Tudo bem, meus queridos? Então, portanto, vimos a qualificadora nova do parágrafo 4A, que você já colocou aí no seu material, e vimos a qualificadora do artigo 5º, ok? E aí nós temos também mais qualificadoras, claro. Parágrafo 6º, quando, veja, a pena é de reclusão de 2 a 5 se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então, veja, pena de 2 a 5, uma alteração relativamente recente, de 2016, por isso que eu mantive ela aqui no slide para você. E veja, pessoal, animal domesticável de produção, gado. Então, por exemplo, coloque aí no seu material, furto de gado. Furto de gado é chamado pela doutrina de abigeato. Ok? Então, o abigeato se encaixa aqui dentro dessa qualificadora do parágrafo 6º, ok? Ainda que esse animal seja abatido ou dividido em partes no local da subtração. É só para gado? Claro que não. Qualquer animal domesticável de produção. Cavalos, às vezes, por exemplo, um pet shop que vende animais com pedigree, qualquer coisa que seja convertida em dinheiro e que seja um animal domesticável de produção. Tudo bem, gente? E aí, para finalizar, nós temos o parágrafo 7º, que é lei nova, acompanhando as alterações do parágrafo novo, que é o 4A. Então, da mesma forma que o parágrafo 4A, aqui nós temos uma novatio legis in pejus, lei nova para pior. Veja, por quê? Trouxe uma piora para a hipótese de furto praticado nessas condições. Então, veja, se houver, na verdade, aqui então, você tem, se houver subtração de substâncias explosivas ou de acessórios, ou que, conjunto ou isoladamente, possibilitem a fabricação do explosivo, montagem ou emprego. Então, veja, pessoal, enquanto que no parágrafo 4º você usa o explosivo ou o artefato análogo como mecanismo para subtrair o bem pretendido, aqui no parágrafo 7º você tem a subtração do próprio explosivo ou de eventual substância que possa ser utilizada na fabricação do explosivo. Então, no parágrafo 4A, no seu meio de execução, você tem o explosivo e no parágrafo 7º, o bem, objeto da subtração, é o próprio explosivo ou acessório, ok? Então, veja que aqui nós temos exatamente a mesma pena do parágrafo 4A, de 4 a 10 anos, ok? E aí, pessoal, nós temos, para finalizar a aula do crime de furto, uma súmula do STJ que é extremamente importante e que, com certeza, pode ser cobrada na sua prova. Então, veja, de acordo com o STJ, é possível a ocorrência
é possível a ocorrência de furto qualificado, privilegiado, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva. Então, se você é meu aluno, tenho certeza que é, nós tivemos uma aula lá no crime de homicídio, salvo engano, na primeira aula, em que nós estudamos a questão da comunicabilidade das circunstâncias. Naquela oportunidade, e você que esqueceu vai dar uma relembrada, assistir de novo o vídeo daquela aula, nós falamos que, veja, circunstâncias objetivas são aquelas, né, que ora compõem causas de aumento de pena, ora compõem as próprias qualificadoras. Então, veja, sempre que a qualificadora ela for de natureza objetiva, ou seja, que tratar de meio de execução, ela vai poder ser cumulada com o privilégio. Qual privilégio? Ora, do parágrafo 2º do artigo que a gente acabou de estudar. Então, veja, isso aqui é denominado furto qualificado privilegiado. Então, veja, quando que eu posso ter um furto qualificado e privilegiado? Ora, eu posso ter um furto qualificado e privilegiado desde que as qualificadoras elas sejam de natureza objetiva. Então, por outras palavras, por exemplo, pratiquei um furto de um bem de pequeno valor, sou primária, portanto, fechei os requisitos do 155. E veja, eu pratiquei o furto mediante arrombamento. Então, nós temos um furto qualificado pelo arrombamento e eu preencho os requisitos do privilégio. Arrombamento é o meio de execução, concordam? É um meio objetivo. Portanto, eu posso ter o privilégio e, ao mesmo tempo, a qualificadora de 2 a 8 anos para ser trabalhada na dosimetria da pena, ok? Agora, por exemplo, suponhamos que eu sou primária, é de pequeno valor a coisa, e eu pratiquei um furto pelo abuso de confiança. Veja, meus queridos, abuso de confiança é uma circunstância, um meio de execução subjetivo. E aí, não daria para eu, né, cumular o privilégio, não posso cumular o privilégio do parágrafo 2º com a qualificadora do inciso 2º, parágrafo 4º, com relação ao abuso de confiança. Por quê? Ora, porque no abuso de confiança, veja, diferente da fraude, eu não maquinei para reduzir o grau de vigilância da vítima e para a subtração. Na verdade, eu me utilizei de algo que eu já tinha e de algo que é verdadeiro. É aquele mesmo raciocínio quando nós estudamos a questão, né, da dissimulação no crime de homicídio, lembra? E também lá no abuso de confiança. Então, veja, lá quando nós conversamos sobre a comunicabilidade das circunstâncias, nós também tratamos desse tema. Então, portanto, se você agora, de repente, se esqueceu dessa parte da aula, ou se está com um pouco de dificuldade, eu recomendo que você dê um pulinho lá, aula 1 do crime de homicídio, para você se recordar dessa questão das qualificadoras e do privilégio. Mas aqui, no crime de furto, o que você vai levar com você? Ora, eu posso ter um furto privilegiado e qualificado, desde que a qualificadora ela seja de natureza objetiva. Isso tem caído bastante em prova, está na modinha essa súmula, e tenho certeza que se eles forem explorar esse tema na sua prova, ou será com relação ao parágrafo 4A e ao parágrafo 7º, ou com relação a essa súmula. Então, fique ligado que a essência do que nós estudamos nessa aula hoje, na aula passada, se resume basicamente nessas 3 considerações, tá? Não se preocupe, porque na sua prova a redação, né, sempre cobra
a literalidade desses dispositivos, com exceção disso que nós acabamos de conversar, que inclusive também é algo que está sumulado, ok? Então, essa parte mais aprofundada que a gente conversou, test drive, escalada, altura do muro, é profundo demais e, né, tem muito tempo que não é cobrado em primeira fase de concurso. Então, não se preocupe, tá, ok? Basta você se esforçar para trabalhar com a memorização da literalidade dos dispositivos, ok? E aí, pessoal, com relação ao crime de furto, a gente encerra por aqui. E aí, veja, assim como no crime de furto, essa mesma lei, ela operou mudanças importantíssimas e polêmicas no crime de roubo. Então, fique por aí, toma um cafezinho, que já já a gente volta para tratar desse crime. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. A gente se vê por aqui e até a próxima. Clique like.